Você aprendeu sobre o Ho'oponopono, alguém te recomendou e disse que você tem que repetir. Eu te sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu repeti 108 vezes, 200, 1 milhão de vezes. Mas você conhece uma frase da Bíblia que diz contra isso. Então você não pratica por causa dessa frase. Eu vou te explicar exatamente o que a frase da Bíblia diz no livro de Mateus 6, o que Jesus está falando, qual a relação disso com o Ho'oponopono, se encaixa, se é verdadeiro, se você pode praticar ou não. Então vocês vão entender o porquê Jesus disse isso lá em Mateus 6, 7, de quando orares, não ficar usando de palavras vãs, não ficar repetindo essas palavras, certo? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, acomode-se, eu me chamo Hudson, para quem é novo aqui no canal. Se gostar do conteúdo, já te convido a se inscrever, deixe seu like, faça seu comentário, que pode ser o próximo vídeo aqui, o tema do próximo vídeo, compartilhe com todos e vamos dar sequência. Bem, então aqui, eu vou pegar a Bíblia aqui, eu estou usando a pastoral, mas tem várias Bíblias aqui, eu estou usando uma comum, uma qualquer aqui, tradução da Almeida, para ficar bem claro. Então Mateus 6, no versículo 5 em diante, ele está falando de oração. Então ele começa assim falando sobre a oração. Quando rezarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de rezar em pé nas sinagogas e em esquinas das ruas para serem vistos pelas pessoas. Eu lhes garanto, já receberam sua própria recompensa. Mas você, quando rezar, entre em seu quarto, feche a porta e reze a seu pai que está em segredo. Seu pai, que vê no segredo, recompensará você. E ao rezar, não fiquem repetindo palavras inúteis, como fazem os gentios. Aqui tem uns segredos, umas coisas importantes, para você ligar isso com o Ho'oponopono. Primeiro você tem que saber o que é o Ho'oponopono, como ele vai funcionar com você, para que serve e o que especificamente Jesus está falando. Ele está falando sobre a oração e está dando uma comparação com os judeus, com os fariseus, com as pessoas que se mostravam conhecedoras da palavra. Então eles faziam orações em pé, nas esquinas, e falavam palavras bonitas. Se você não conhece a tradição judaica, eles têm rezas para tudo que é canto. E é sobre essas tradições que Jesus está falando aqui. Então ele diz que em vez de você ficar como os judeus, lá orando, fazendo várias rezas, reza da comida, reza do sol, reza disso, reza daquilo, reza daquilo, reza daquilo, daquilo outro, vários rituais para se chegar a Deus e se mostrando para o povo. E quanto mais você faz, mais você mostra que sabe. Quanto mais você mostra que sabe, mais você é reconhecido, menos você está agradando a Deus. Deus não precisa de pataquada, de ferramentas, de rituais, de nada disso. E isso se encaixa muito bem com o Ho'oponopono. Eu vou te explicar. Calma aí, fica até o final para você entender o que eu estou falando. Então, a primeira condição aqui é que ele está falando para os judeus. E isso serve para outras religiões, para todas as religiões que fazem de ferramentas para serem vistos pelos outros, ou que você acha que só alcança Deus através de várias coisas, de vários conhecimentos, de vários rituais, de várias palavras, certo? Essa é a primeira condição. A segunda chave aqui é: e ao rezar, não fique repetindo palavras inúteis como fazem os gentios. Aqui ele já não fala mais para os judeus, já fala para os gentios. Como eu disse, serve para aquela época dos judeus ali, que eles têm orações para tudo que é coisa, e serve para os gentios, todas as religiões, que, como eu expliquei anteriormente, fazem de artifícios para chegar a Deus. Você não precisa de nada disso. Ele diz exatamente o que você precisa aqui para se chegar a Deus. Mas, você, quando rezar, entra em seu quarto, feche a porta e reze a seu pai que está em segredo. Seu pai que vê no segredo recompensará você. Meditação, silêncio. Certo? E aqui tem duas coisas. Não repetir palavras vãs em oração. O Ho'oponopono, eu já posso fechar aqui, porque agora a gente vai partir para o Ho'oponopono, para você entender o porquê essa frase de Jesus aqui em Mateus 6, 7 não se encaixa com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática havaiana que ela é específica em corrigir erro. Quais erros são esses? São os erros que estão armazenados no subconsciente. O Ho'oponopono ele se apresenta como o divino criador, que é tudo, o superconsciente, que é a ligação da nossa consciência individual com a consciência universal, que é o próprio Deus, o consciente,
que é a mãe, que é essa aqui que a gente conversa, ouve, lê, está atento no dia a dia, trabalha, faz as nossas tarefas nessa vibração. E o subconsciente, que é o que está lá armazenado dentro da nossa mente. Tudo que a gente aprendeu na mentalidade universal e pessoal. Então lá no seu subconsciente tem memórias armazenadas de todas as vidas, desde o início dos tempos até agora, e da sua mente individual que você aprendeu já desde o ventre de sua mãe. E quando você sai, que vem aqui para o mundo, você é influenciado e colocado crenças e modelos de vida dos seus pais, familiares, parentes. Aí você começa a ir para o mundo, você começa a viver em sociedade, no colégio, com os amiguinhos, com as famílias dos coleguinhas. Então você já começa a ser influenciado com os filmes que você assiste, com os desenhos que você assiste, com os seriados, com as novelas. Você vai sendo moldado com a mentalidade do padrão universal. Então, lá nesse subconsciente, ele vai acreditar. Desde pequeno você acredita que dinheiro é assim, que dinheiro é assado, que pessoa rica não presta, que você só pode se chegar a Deus se você tiver uma religião, que você tem que ter uma religião, você não pode ser uma pessoa que não tem religião. Então você tem várias, milhares de crenças. Todas essas crenças estão no subconsciente. Certo? E aqui entra o Ho'oponopono. Como eu falei aqui, ó, Divino Criador, Pai, a ligação da consciência individual com a consciência universal, que é o próprio Deus, a mente consciente e o subconsciente. Então, todos os lixos estão, toda a programação, todas as memórias estão no subconsciente. Então, a mãe, que é o consciente, se dirige para o subconsciente para repetir essas frases. Você está lá. Se você tem sequências e ciclos de tristeza, de medo, de raiva, de inferioridade, de medo, de apatia, de incapacidade, de escassez, de doenças, de todas essas coisas ruins. São padrões que você aprendeu, você experimentou e resistiu àquela experiência ruim, e isso guardou, ficou preso em você e você está lá. Esse é um padrão que se repete, seu subconsciente guardou isso. Você às vezes nem lembra de algo de ruim que você aconteceu, mas aquilo lá repete e se torna um ciclo de sua vida. Então, fora essa parte explicada do Divino Criador, a mente superconsciente, o consciente e o subconsciente, temos o Ho'oponopono dividido em duas partes: petição e as 4 frases. Petição: se dirige ao Divino Criador, e as 4 frases para você. Então, quando você faz a petição, você não repete a petição feito papagaio, nem com palavras vãs. Você pode, vamos dizer que você resolveu fazer Ho'oponopono 108 vezes. Você vai fazer a repetição 108 vezes. Ou você pode fazer de várias outras formas que eu ensino aqui no canal. Meditação, livre, cronometrado. Mas você escolheu fazer 108 vezes. Você pode fazer a sua direção para o Pai, que é a sua oração. A petição é oração. As 4 frases não tem nada a ver com oração. Você não está se dirigindo para Deus nas 4 frases. Você está se dirigindo para você, para o seu subconsciente. É particular. Você está querendo quebrar o seu ciclo que está lá oculto, que você não vê, que você guardou todos os lixos. Então é assim que funciona o Ho'oponopono. Olha como é importante essa ferramenta. Então você começa nas suas 108 vezes se dirigindo ao Criador. Pai, por favor, limpe em mim tudo que está bloqueando minha vida financeira, que está bloqueando minha vida amorosa, que está bloqueando minha vida emocional, que está bloqueando, etc, etc, etc. Limpa em mim, Pai, purifica, transmuta todos esses lixos, toda essa ilusão, todas essas memórias em pura luz. Pronto, você orou, você não está repetindo, você não vai repetir isso mais. Não precisa repetir isso mais. Você já pediu ao Divino Criador para fazer a limpeza. Como ele vai fazer uma limpeza se você não permite a limpeza? Agora sim você volta-se para si, para o seu subconsciente. E agora você pode repetir. Por que a repetição para o subconsciente? Porque você já tem uma programação, um ciclo aqui funcionando desde que você está no ventre de sua mãe, como eu expliquei anteriormente. Como você vai parar essa engrenagem? Como você vai falar uma vez só algo positivo, sendo que tem décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, milhões, bilhões
de frases negativas rodando, aí você põe uma frase só positiva e vai funcionar como? Como Deus vai limpar em você algo que você não permite soltar, algo que você está preso? Então, a repetição das 108 vezes, 200, 1 milhão de vezes, quantas vezes você quiser fazer, 2 vezes, 10 vezes, 20, 50, não importa. Essas repetições é para limpar você, o seu subconsciente. É para você dizer à sua criança interior, ao seu subconsciente, há uma parte de você que está armazenado todos os bloqueios, medos, traumas, energias negativas, tudo que está desregulado. Você diz para essa criança, para o seu Nihipili, e diz: eu sinto muito por ter deixado você aí, minha criança, sozinha, recebendo toda essa programação, todo esse lixo, e desde que eu me dou como gente até agora, eu me fiz como vítima e vitimizei os outros. Sempre fui culpado, os outros foram culpados. Eu nunca tomei responsabilidade. Me perdoe por tudo isso que está aí bloqueando. Você se dirige para você, para o seu subconsciente, para a sua criança interior. Me perdoe por qualquer coisa que esteja aqui em mim, que esteja bloqueando a luz da divindade. Você não está orando para o Pai. Aí você fala: memórias, eu te amo. Memórias, eu te amo, eu te amo. Quando você diz eu te amo, você tem que ter em mente que você está soltando, você está permitindo, você não está resistindo ao mal. Esse é o grande segredo também. Entendeu? Quando você diz eu te amo, você está dizendo para o seu subconsciente: calma, não resista, não brigue, não guarde, solte. Aí seu subconsciente, sua criança interior, o Nihipili, entende que tem que começar a soltar tudo aquilo que estava lá enterrado, oculto, escondido, fedendo. Ele começa a soltar. Nessa soltura, essas coisas que estavam esquecidas, ocultas no seu subconsciente, começam a vir para o seu consciente. E você começa a tomar consciência, começa a aparecer pessoas que você nunca mais tinha visto. Você começa a ver padrões antigos que você nem percebia. Começa a aparecer alguns problemas que estavam dentro de você e que você reprimiu, você resistiu, mas agora aparece para te dar uma oportunidade de você soltar isso, de você liberar, permitir isso. E você resolve agora agradecer por esse momento que está sendo jogado no seu consciente, que está sendo tirado do seu subconsciente, da sua programação, está te limpando, porque essa é a filosofia do Ho'oponopono. Esse é o propósito dele: tirar você das memórias, tirar você das memórias, que é a sua programação, o seu lixo. Por que lixo? Porque você aprendeu, você veio para o mundo zero. Você veio no estado zero, na presença do Pai completa. Então os seus pais e o mundo te programou do jeito que eles aprenderam, e você só repete. Você está sendo um papagaio não praticando o Ho'oponopono. Você está repetindo palavras vãs, não fazendo o Ho'oponopono. É ao contrário. Você fazendo o Ho'oponopono, você deixa de ser um papagaio. Você deixa de repetir palavras vãs. Entendeu como é a questão? Como é bastante profunda essa questão? Então, o Ho'oponopono vai te tirar dessa programação, dessas memórias, porque quanto mais você pensa, mais você está reensinando as memórias, mais elas estão se repetindo e te dando mais daquilo. Você só pensa sobre isso, porque você aprendeu isso, o seu ciclo é esse, você vem repetindo isso. Quando você quebra esse ciclo, quando você silencia essa mente que está te falando aqui dentro de sua cabeça, levando você para o passado e para o futuro, projetando coisas do ego, de desejo, de aprovação, de segurança, controle, de poder. Quando você vai quebrando isso, você vai tomando um rumo, ó, esvaziando, limpando, descascando, e fica no estado zero. Com o tempo de prática, você observa que você vai estar mais silencioso aqui dentro. Essa voz aqui vai te atormentar menos. Esse ciclo não vai estar gerando assim no automático e com muita rapidez. Você já consegue observar os seus pensamentos. Você já consegue se estudar. Quando um pensamento negativo vem, você já começa a perceber: opa, vitimismo. Opa, já estou caindo já na armadilha do ego, do subconsciente, das memórias. Calma. Esse problema aqui é uma oportunidade. Eu vou agradecer, eu vou amar, vou soltar. Eu vou amar para soltar e vou agradecer porque eu estou liberando ele e a mim desse problema, dessa memória que se repete. Então, você
começa a viver da inspiração e não da memória. Você começa a viver inspirado no Pai, nas melhores ideias, nas melhores atitudes, nos melhores negócios, em tudo, e deixa de viver feito um papagaio. Deixa de repetir palavras vãs, que é o que está dentro de você. Você entendeu a importância do Ho'oponopono? Você entendeu o porquê eu digo que eu peço aqui para vocês compartilharem o Ho'oponopono com todo mundo? Com filho, com mãe, com pai, com todos os parentes, com amigos, com pessoas que vocês desconhecem, nas redes sociais. Compartilhem. Você fazendo isso e mais pessoas se limpando, você está limpando a si. É outra questão, que eu já fiz um vídeo aqui sobre como fazer Ho'oponopono para outra pessoa. E tem comentários que dizem que não conseguem entender isso, tal. Eu vou fazer outro vídeo aqui explicando sobre como fazer Ho'oponopono para outra pessoa, que eu já fiz, mas farei outro explicando melhor, certo? O Ho'oponopono não é uma religião, é uma prática de limpeza, é uma ferramenta interna semelhante a uma ferramenta externa de limpar a sua casa. Você tem a sua casa externa, que é onde sua matéria vive, e você tem a sua casa interna, que é onde o espírito habita. E o Ho'oponopono é para limpar tudo que está dentro. Quando você tira a sujeira de dentro, tudo aparece fora. Você começa a iluminar aqueles caminhos que estavam ocultos. Aqueles caminhos começam a abrir. Aí você pode ficar rico, aí você pode ter saúde, aí você começa a ter uma relação amorosa legal. As coisas ruins. É incrível o Ho'oponopono. Sinceramente, foi a ferramenta que mais me ajudou e continua me ajudando. E eu sou grato por poder abençoar cada pessoa que eu dou minha energia, que eu me dou aqui. Que mais pessoas fiquem sabendo disso e pratiquem o Ho'oponopono. Então fiquem todos na paz do Todo-Poderoso. Amo cada um de vocês e até a próxima.